Glória a Deus. Então, nós estávamos falando na aula passada, né? Nós encerramos aquele primeiro ponto, né? Só lembrando a vocês e ordenando na mente de vocês, organizando. Nós estamos, diferentemente de como está exposto na apostila, né? Dividindo essa carta de Atos em 3 blocos, né? Nós vimos que o autor da carta, Lucas, ele escreveu com um propósito, né? Essa carta para o irmão Teófilo, né? E dividir em 3 grandes propósitos que ele escreve. Primeiro, mostrar a legitimidade da igreja, né? Ele está escrevendo para testificar um irmão, né? Possivelmente uma autoridade romana, que é Teófilo, né? A respeito das características dessa igreja, do poder, sabe, desse Senhor que levanta essa igreja debaixo do seu nome. Amém? Que justifica essa igreja pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, que comprova a legitimidade do seu senhorio, que veio em carne, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que foi ressurreto dentre os mortos e ainda se assentou à destra de Deus como poderoso. Amém? Glória a Deus. Então a gente viu a primeira parte, que é mostrar a legitimidade da igreja. Vimos a composição da igreja, que a igreja era composta de todo tipo de pessoas, que a igreja estava fora dos portões, que a igreja assistenciava aos necessitados. Amém? Que na igreja havia juízo. Amém, amados? E aí, critérios de escolha nessa igreja, nós vimos como a igreja foi formada, as características dessa igreja, a igreja de casa em casa, a igreja no templo, amém? O poder que se movia na igreja, a unidade da igreja, amém? Amém. E nós começamos a ver esse segundo grande propósito dele, que é mostrar o ministério terreno e celestial de Cristo através do Espírito Santo que nos foi dado. Amém, amados? Aleluia. Então, e antes de eu começar a ler os textos aqui, vou começar a falar um pouco sobre o caráter de alguns sermões que os apóstolos ministravam em Atos, amém? Ele está aquecendo aqui. Mas eu quero dar só uma contextualização histórica para você entender um pouco com melhor intensidade o porquê de algumas coisas. Amém? Vocês estão aqui? Amém! Então, o porquê de algumas coisas. Então a gente vê às vezes, por exemplo, a perseguição dos crentes na Judéia aos irmãos que eram da Galileia, né? Ou alguns motivos pelo qual Jesus foi discriminado, né? No período que ele viveu aqui, o porquê os judeus resistiam tanto a receber, né, como o Senhor, alguém que, embora tivesse um nascimento nas regiões da Judéia, foi criado em Nazaré e ainda levantou o ministério dos apóstolos sendo galileus. Amém? Para a gente entender melhor essa oposição, essa dificuldade dos judeus em receberem a palavra. Não apenas os judeus que eram de Jerusalém, mas quando Paulo e os demais irmãos, discípulos, né, começam a pregar essa palavra em todas as sinagogas dos gentios. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, graças a Deus pelos bons recursos que Ele nos dá, né? Esse mapa aqui, irmãos, eu vou te dizer, se eu fosse ganhar como desenhista, eu vou dizer, dá para mudar de profissão, né? Mas graças a Deus que eu tenho mais do que fazer na vida do que desenhar, né? Mas pelo menos dá para vocês que, se olhar um mapa assim, tem na sua Bíblia ou alguma coisa assim, né? Nem todo mundo tem a mesma Bíblia, nem toda a Bíblia tem aquela capinha na contracapa, né? Naquele sumário posterior, né, que tem os mapinhas. Então, para não ficar aquela confusão, eu acho, eu não tenho, a minha Bíblia tem, eu não esqueci a Bíblia hoje, né? Mas nenhum médico também vai para a sala de cirurgia e esquece o bisturi. Mas, de qualquer forma, né, às vezes pode ter acontecido, para não haver desigualdade na sala de aula, eu fiz essa coisa aqui que eu chamei de mapa mesmo. Mas está dando para entender, né? Glória a Deus. Não vou desprezar tanto meu mapinha, não, porque tá até legal, né? Então, irmãos, isso aqui eu estou mais ou menos caracterizando essa parte onde eu estou riscando aqui, fala do mar Mediterrâneo, né? Esse aqui, que não parece nada, mas é um mar morto, parece estar morto mesmo, né? Aqui está o mar da Galileia, né? Que na verdade é um lago, né? Seria um lago morto, né? E o lago da Galileia, mas a gente chama, né, historicamente eles chamam lá na região de mar morto pela extensão, né? Histórica que eles tinham dentro dessas regiões, e o da Galileia também. Como eles alcançam quilômetros, então na verdade não parece um lago, parece um grande mar mesmo para quem mora na região. Então, mas nesse período de Jesus, né, nessa época em que Jesus ministrou um pouco antes, alguns anos antes, durante o ministério de Jesus, seu nascimento, o ministério dele, e na formação da igreja do primeiro século, nós vemos mais ou menos Israel sendo desenhado dessa forma, né? Mas ao sul, né, da região você tem
a província da Judéia, né? Com Jerusalém, as principais cidades como Jerusalém, Belém, mas a gente tem outras cidades que a gente vai sendo citado na Bíblia, né? Emaús, por exemplo, fica encostadinha com Jerusalém. A Bíblia diz que 2 discípulos estavam, né, no caminho de Jerusalém para Emaús, aí Jesus se coloca no meio deles, né, assim, entre eles e tal. Então faz parte dessa região da Judéia. Mais ou menos entre a Judéia e a Galileia, né, não muito próximo à região da Fenícia, mas numa região mais mediana, né, você tem o distrito de Samaria. Judá com capital em Jerusalém e Israel com capital em Samaria. Desde essa época você tem 2 grandes blocos, 2 reinos. Israel fica dividido. Amém? Então, repetindo, desde o início de Israel, desde que eles se estabelecem com as 12 tribos, que por coincidência tem o mesmo nome, né? Na verdade não é uma coincidência, é um propósito de Deus, né? Tem o mesmo nome dos patriarcas, que são os filhos de Jacó, né? Então Israel era um só, né? Estabelece-se juízes, profetas, reis, e durante o reinado de Saul, Davi e Salomão, Israel é um reinado próspero, consolidado e uma única nação, forte, que tinha exército e tudo mais. Né? Obviamente, o reinado, o templo que Salomão constrói fica em Jerusalém, onde havia o tabernáculo, era o centro da adoração, e eles esperavam o Messias prometido, que segundo as Escrituras, até aquele momento também já havia sido pré-anunciado que viria de Judá. Amém? O salmista Davi fala coisas como essa. Né? Enfim, mas na morte de Salomão, mais uma vez ratificando, o reino é dividido em 2 blocos. Né? Judá com capital em Jerusalém, Israel com capital em Samaria. A partir daí, a gente vê a intervenção dos outros povos que a gente já citou aqui, né? Os assírios e depois os da Babilônia, aquela coisa toda. Se vocês leram aí Esdras com cuidado, vocês veem que lá no livro de Esdras sente dificuldade de restabelecer as leis de Deus e aquela coisa, porque houve uma oposição dos samaritanos e aquela coisa toda. Aí chega o tempo de Jesus. Amém? Então, agora não existe mais aquela divisão do final do reinado de Salomão, mas existem províncias romanas, né? Contudo, o reinado de Israel é mais ou menos dessa forma. Província da Judéia, região de Samaria, província da Galileia e algumas outras províncias. Você vê historicamente, regionalmente, uma outra província aqui chamada Decápolis, que são 10 cidades, né? Sob domínio romano também, e das quais vem Gadara, Gerasa, né? Etc. Mas então, historicamente, nesse contexto aqui, os irmãos que são da Judéia, aqui se concentra um templo, o tabernáculo, embora a sede do governo romano geral dessa região fique numa região um pouquinho acima aqui, chamada Cesareia. Né? O governo romano dessa região ficava em Cesareia. Contudo, o centro político judaico e religioso se concentrava na Judéia, onde havia o templo, onde havia as referências do tabernáculo, né? Do templo de Salomão, do templo de Davi, que eles haviam erguido. Havia a promessa do Cristo, as cidades politicamente mais influentes, mais ricas, né? Com maior referencial, com maior população, estavam aqui na região da Judéia, né? Mais ao sul. Ao norte você tinha uma região menos rica, muito povoada, mas mais simples, constituída de cidades, né? De comércio mais... Tanto é que Jesus era filho de um carpinteiro, então você tinha uma região mais manufatureira, né? Onde haviam artesãos, etc. Então essa região que permeava o lago da Galileia, né? Nazaré, Cafarnaum, Betsaída, por aí vai. E no meio, uma região conhecida como Samaria. Samaria, essa região de Samaria, abrigou muita gente, né? Como o reinado de Israel, depois da separação do cisma de Israel, foi o primeiro a ser destruído. A Judéia resiste um pouco mais e cai sob o domínio babilônico. Mas os assírios já invadem Samaria logo desde o começo. Então, o que é que começou a haver? Judeu misturou com gentio. E aí o negócio foi ficando misturadão. Né? Então o povo, ao longo da história, quando o povo de Israel começa a voltar para essas regiões de Israel, nós vimos aqui que Israel é reconstituído 70 anos antes de Cristo pelo domínio romano, amém, amados? Então eles começam a voltar. A concentração, por causa de toda essa influência, sabe, política, etc., começa a se desenvolver aqui.
Então, os judeus começam a crescer aqui. Raciocine bem, se a nação de Israel foi reconstituída 70 anos antes de Cristo, então você tem mais ou menos já uma geração e meia, né, sendo desenvolvida nessa região. Samaria é infestada, sabe, de pessoas mestiças. Judeu casado com gentio, filho de gentio. Então essa região fica dominada por pessoas, né, que são bem mestiças. E Jerusalém e essa região começam a se revestir de judeus nascidos na Judéia, que tem o templo, o tabernáculo, e cuja política do farisaísmo começa a ser desenvolvida aqui. Então, por isso, sabe, que os judeus detestavam os samaritanos. Eles representavam uma classe mestiça, uma classe que não era autêntica, de pessoas misturadas com os pagãos, daqueles que adoravam outros deuses, você entende? E eles desprezavam, né? Eles consideravam como uma raça inferior, sabe, como pessoas, porque o judeu tinha muita aversão com os povos gentios. Porque tudo que era gentil, sabe, profanava o que era santo. Todo o povo de Israel vivia numa contínua purificação dos seus pecados. Uma mulher, por exemplo, quando estava no ciclo menstrual, ela não poderia estar no meio do povo de Israel, porque isso contaminava aquela coisa toda em relação ao sangue. Então eles tinham todo um ritual de purificação. Então o povo gentil pagão, sabe, era mal visto, não poderia ser, o judeu não poderia se misturar com os gentios. Amém, amados? Amém. Ok? Por isso você vê, por exemplo, quem já leu aqui Esther? Todo mundo já leu Esther? Amém. Então quando você vê lá, tem um cara chamado Amã, né? E por causa de que Mordecai não se curva aos pés de Amã, ele quer matar a nação inteira. Então o judeu era muito separatista. Ele não se curvava perante outros deuses. Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? Daniel e tantos outros. Eles não se misturavam com qualquer outra nação. Então, Jerusalém, Judá, ele vem com essa característica. Samaria é um povo mestiço, sabe, sem templo, sem Deus, sem profetas, sabe, não há referência, né, de grandes sinagogas nas regiões de Samaria. Já a Galileia não. Os galileus estavam mais ao norte, bem distante do centro político e religioso. Mas havia um forte sinagoga. Detalhista, irmãos, ele transcreve diálogos. É impressionante isso. Olha com que perícia, sabe, ele investiga a respeito dos fatos, sabe, de como se desenvolveu a ministração, a pregação do Evangelho, como se deu o crescimento da igreja, como se manifestavam as curas a detalhes. A Bíblia diz que, indo eles para a hora nona no templo, havia um paralítico que costumavam deixar a porta formosa do templo. Olha o detalhe, a riqueza de detalhes pelo qual ele descreve. Então ele fez uma investigação para deixar para Teófilo, e graças a Deus que o Espírito Santo é maravilhoso, amém? E inspirou os homens, sabe, dos primeiros séculos a guardarem essa carta, amém, para nós, amém? Para que nos fique demonstrado como deve ser a igreja do Senhor, amém? Qual a extensão do poder do nome de Jesus, amém, e que fique claro e evidente, sabe, que é verdadeiro aquilo que ele disse aos seus discípulos, dizendo a eles, sabe, eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores do que eu. Amém, amados? Aleluia. Sabe, que era verdade tudo aquilo que ele havia ensinado. Sabe, que a igreja conseguiu manifestar, não numa única pessoa, talvez com certeza em um único homem, nunca ninguém jamais foi como Jesus. Era a promessa redentiva de Deus para todo homem. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia aí com firmeza na sua mão. Diga, cada vez que eu leio essa palavra, que eu ouço essa palavra, eu vejo o centro dessa palavra, essa mensagem de Deus na minha vida, para todo homem, é Cristo Jesus. Amém? Ele é a fonte, ele é o motivo pelo qual a palavra é inspirada. Aleluia. Ele é a palavra encarnada. Amém. Aleluia. Mas nós sabemos que Deus não escreveu a Bíblia para ele. Deus não acorda pela manhã dizendo, rapaz, eu não li a Bíblia hoje, eu vou ler a Bíblia. Amém? Pelo contrário, a palavra foi escrita para deixar um registro. Assim foi da vontade de Deus, e uma vontade inteligível de Deus, amém? Que deixasse registrado pelos séculos, para que o homem tivesse a visão de Deus notória
de si. Amém. A respeito da sua bondade, da sua verdade e do seu plano para o homem. Glória a Amém, Deus. amados? Aleluia. Então, nós vamos ver agora, né? Esses sermões, nós vamos começar a analisar. Mas o centro desses sermões, primeiro, eles têm um caráter cristocêntrico, é mostrar Jesus como Salvador. Nós vamos ver Estevão pregando, Pedro pregando, Paulo pregando entre os gentios, mas o centro de todas essas mensagens que estão em Atos dos Apóstolos é Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos começar por Atos capítulo 2, versículo... Olha, escutou o irmão que está do seu lado, diga... Estamos aprendendo alguma coisa, irmão? Aleluia, aleluia. Deus é muito bom. Amém. Então, Atos capítulo 2, tem algo que a gente é mais descontraído, outra um pouquinho mais... A gente vai equilibrando, ok? Mas é importante porque senão você não é ensinado sobre a Bíblia. Você veio para estudar da palavra. Amém? Aleluia. Então, Atos capítulo 2, versículo 14. Isso depois do batismo do Espírito Santo, né? Então a Bíblia diz: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus. É engraçado, ele escreve exatamente como ele falou, né? E todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vide pensando, sendo essa a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, né? Aprendemos aqui semana passada como é o calendário israelita dessa época, amém? Amém. Então, como vocês vêm pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei as minhas palavras. Jesus, o Nazareno, aleluia, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim sempre vi o Senhor, porque ele está à minha destra ou à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha alma exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, no Hades, algumas versões falam, nem permitirá o teu servo ver corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte. O profeta Joel havia anunciado que naqueles dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ele começa a testemunhar e falar sobre essas coisas. E ele diz: sabe que essa promessa é dada pelos mesmos patriarcas que apontaram esse homem, Jesus Nazareno, esse que veio da Galileia, esse que vocês desprezaram e mataram entre vocês. Esse mesmo Deus o ressuscitou e colocou à sua destra, como Davi disse. Davi profetizou coisas nos salmos, e ele não falava sobre si, porque ele está mortinho, enterrado debaixo de 7 palmos. O seu sepulcro está entre nós, mas a Jesus, quem jamais viu, o seu sepulcro está vazio, porque ele está à destra dele. A mensagem do Evangelho é anunciar
Amém? Que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Jesus Cristo é recebido como Senhor, então a Bíblia diz, sabe, cada um então seja batizado e receba o dom do Espírito Santo. Não existem, sabe, eu falei, mediocridade, receber ou ensinar as pessoas ou comercializar a fé. Amém, amados? Para anunciar apenas os benefícios de Deus, sabendo que é imposto que cada homem deve se arrepender dos seus pecados e ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O homem precisa saber. Talvez o seu vizinho que está do seu lado diga, não, rapaz, eu já nasci em berço religioso, da religião tal, conheço aquilo, mas ele precisa ter em seu coração bem firmado essa verdade, essa mensagem que é o centro das Escrituras. Que todo homem não é salvo por suas próprias obras, mas através da fé em Cristo Jesus. Amém, amados? Aleluia. Você vê, vocês vão ter uma matéria apenas chamada Gálatas, para estudar o que é a interferência de homens religiosos no meio da igreja cristã, querendo colocar qualquer outra fonte, argumento, sabe, motivo próprio que já havia sido colocado de parte para ser o motivo de que algum homem seja salvo. Amém, amados? Amém. Colocando a circuncisão, a lei de Moisés e qualquer outro tipo de artifício, quanto é imposto apenas uma motivação, apenas algo faz com que o homem seja salvo. E não procede dele, mas é dom de Deus. Aleluia. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. John Wesley falou, ele disse, olha, ou você coloca fogo nos seus sermões, ou você coloca os seus sermões no fogo. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, a gente tem que pregar a Cristo Jesus com todo o poder e ousadia. Amém. Enquanto nós pregamos, vamos ver Deus testificar a sua palavra como Ele promete lá em Marcos, com sinais, prodígios e sinceros. Amém. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia. Escravo ou livre. Amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver de que parte eu começo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver. Vamos começar do versículo 24. Amém? Mas antes do 24, vamos ler a partir do 8. Atos capítulo 6, versículo 8. 7. Eu falei 7, mas é 7, tá? Atos 6, do 8 ao 15. E depois a gente pega o 7 a partir do 24, ok? Estão comigo, irmãos? Amém. Amém. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado Libertos. Era uma sinagoga possivelmente feita de ex-escravos, né? Por isso tinha esse nome, Libertos. Outra sinagoga dos sirineus, dos alexandrinos, né? Dos da Cilícia e da Ásia. E discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens e disseram: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: estes homens não cessam de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque os temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. E todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. E aí Estevão começa o seu discurso, né? Como nascido dentro da circuncisão, como judeu, mas como alguém liberto, sabe, por esse nome, pelo nome de Jesus, a respeito das indagações injustas e levianas que faziam a respeito dele. E no versículo 24, continuando o seu discurso, ele diz: vendo um homem trajado injustamente, isso é Moisés, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros?
mas o que agredia o próximo o repeliu. Ele estava citando as Escrituras. Amém, amados? Ele estava citando livros que davam base à Torá, dizendo: quem vos constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso quereis matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximou-se para observar, ouvindo a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vem agora, e eu o enviarei ao Egito. A estes Moisés, a quem negaram, reconhecendo, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus, como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que havia no monte Sinai com os nossos pais, a qual recebeu palavras vivas e nuas, para nuas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e, no seu coração, voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses para que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou a um culto de milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para os adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinava aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que o tinha visto, a qual também nossos pais, como Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença dele até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, e qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura servir, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isso, se enfureceram no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse no meio deles: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Amém, irmãos? Amém. Nós vemos agora em uma outra situação de perseguição, situação em que Estevão, claramente é confrontado pelo Sinédrio, que era uma comuna, pelo menos, dos 71 principais anciãos, fariseus e escribas que compunham a sociedade de Jerusalém, e ele diante deles, testemunhava pelas Escrituras que de fato o Messias prometido e esperado era Cristo Jesus, o Nazareno que havia nascido, entre eles, o qual Deus havia aprovado e o qual eles haviam matado e rejeitado. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vamos agora para Atos, capítulo 17, amém?
Aleluia. Estamos aprendendo alguma coisa, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Atos capítulo 17. Versículo 16 em diante. Cutuca o seu irmão que está do lado aí, diga assim, fica firme. Amém? Se concentra aí um pouquinho, segura um pouco. Sei que a gente está fazendo uma leitura, mas é preciso ler, amém, amados? Amém. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, vamos lá, irmãos? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de deuses estranhos, porque pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago. Era uma comuna, Atenas era uma cidade independente, era uma cidade-estado. Então ela tinha um Areópago que era feito dos que pegaram a ele. E aí creram. Amém? Aí ele diz aqui, entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles, diga, outros mais. Amém, amados? Agora nós vemos uma situação completamente diferente. É a nossa situação. Quem é judeu aqui? Ninguém, né? Mas quem não é judeu aqui? Glória a Deus. Amém? Amém. Então está falando dentro do nosso contexto. Paulo agora não entre judeus. A Bíblia diz que ele pregava nas sinagogas, utilizava as sinagogas como plataforma, sabe, para anunciar dentro das sinagogas que o que Moisés pré-anunciava aconteceu. O Messias havia chegado. Amém? Mas também entre os gentios, levado no meio da filosofia ateniense, aqueles que não conheciam Deus, mas eram pagãos, que eram acostumados a adorarem vários deuses. Paulo diz, com toda a sabedoria, irmão, não citando a lei de Moisés, mas agora citando seus próprios poetas. Isso é o que Paulo diz, eu me fiz tudo por todos, para ganhar alguns. Amém, amados? Com toda a sabedoria e percepção. Ele diz, irmãos, já que eu fui levado, é a oportunidade que eu tenho de pregar Jesus para esses homens. Jesus ainda é o centro. Paulo não se preocupa com que a sua mensagem leve a outro lugar, senão aponte a Jesus. Amém, amados? Ele começa dizendo, irmãos, eu tenho visto que vocês são religiosos. Mas sabia, eu vi um altar que fala ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu estou pregando. O Deus que fez a terra, que fez todas as coisas, que de um só homem criou toda a raça humana. Sabe que esse Deus, ele não está longe de vocês, ele está bem perto de nós. E ele através de um varão. E é esse que eu estou pregando. Sabe, anunciou que num tempo devido há de julgar toda a raça humana. Mas para que haja salvação para vocês precisam acreditar nesse varão. Porque ele há de nos ressuscitar entre os mortos. Amém?